linda! Tudo bem com vocês? Eu vejo muitos vídeos no Instagram que falam sobre o pobre Premium Plus. E é aquela pessoa que é pobre, mas que tem uma casa arrumadinha, que tem condições de ter ali uma cafeteira, um sofá legal. E aí me deu a ideia de fazer um vídeo sobre como era ser pobre nos anos 90, que não tinha isso de pobre Premium Plus, não, era pobre mesmo. Porque o pobre nos anos 90, você era realmente lascado, gente. Eu falo do pobre mesmo, da pessoa que trabalhava, mas que o dinheiro mal dava para ele se alimentar. Meu pai era um exemplo disso. Ele era vaqueiro com duas filhas, a minha irmã e eu. E a renda dele era muito baixa. Então nós tínhamos carestia de tudo, desde alimentos a roupas, sapato, tudo, gente. Era uma vida muito difícil ali nos anos 90, na qual você não tinha nenhum incentivo, nenhum programa do governo para ajudar. Minha mãe com duas crianças pequenas, difícil para ela trabalhar também, fazer uma faxina aqui, outra ali. Então, naquela época, e eu só tô contando a minha história, hoje a minha vida tá melhor, graças a Deus, mas naquela época você ter, gente, coisas simples do seu dia a dia aí, tá? Pensa aí, sabão em pó, pensa aí, um chinelo Havaianas, pensa aí, coisas básicas, era um suplício para conseguir, para ter acesso, era tudo muito difícil, e às vezes até questões de saneamento básico, acesso à água, luz. Era muito difícil. Eu lembro que faltava muita água lá no meu bairro, no setor Nordeste, que eu moro aqui em Formosa, Goiás. Faltava muita água. Às vezes um vizinho tinha juntado água. Tinha, naquela época, muitas cisternas, né? Gente que tinha cavado um poço, tinha água em casa. Então todo mundo pegava o balde, ia naquela pessoa que tinha um poço, pedia água. A água ia embora, quando a água voltava, juntava, enchia ali aquela cuba do tanque, baldes e baldes de água, porque às vezes você nem sabia quando ia voltar, né? Era uma questão de precariedade mesmo. E não tinha asfalto na nossa rua. Foi asfaltado, eu tinha uns 10 anos de idade. Eu não tinha banheiro em casa, gente, pra vocês terem noção. Era aquela latrina, que é aquele banheiro nos fundos, feito uma casinha mesmo. Igual daqueles filmes dos Estados Unidos antigos, lá da família Buscapé, que tem as casinhas, daquele jeito ali, do Texas antigo, né? Naquela casinha. E banhar, eu banhava de cuia dentro de uma bacia, tomando banho assim, porque não tinha chuveiro em casa. Uma casa feita de barro, tá? Uma casa feita de barro, com chão de barro, uma janelinha que fechava com uma coisa que a gente chama de tremela, com a madeirinha assim que encaixa. E é isso, gente, tudo muito difícil, andando de carroça. Então, nesse canal do YouTube, tudo que vocês verem aqui é um sonho e é uma riqueza. Porque de onde eu vim, daquela pobreza, que não era pobre premium plus, era pobre lascado mesmo. Nossa, eu já tenho um conforto incrível. Ter uma máquina de lavar era impensável. Ter um carro, né? Você não tinha meio de transporte. Gente, era loucura. Se o vizinho adoecesse, ficava assim, de porta em porta, caçando alguém que tivesse um carro, que tivesse um dinheiro, que pudesse chamar alguém, um ônibus, um táxi para levar a pessoa no hospital, senão ele ia morrer, porque nem SAMU, essas coisas tinha aqui. Falei isso 20 anos atrás. Gente, era uma loucura, 20, 30 anos atrás, né, que eu tô 36. Uma loucura da dificuldade pra tudo, pra qualquer coisa. Eu lembro que a minha mãe, quando ela queria, sei lá, comprar um fogão, era sempre usado. Fogão, cama, tudo usado. Porque até nas lojas, pra você conseguir comprar algo, era muito difícil. E não era igual hoje, que as pessoas têm cartão de crédito. Naquela época, você fazia crediário nas lojas. E pra fazer esse crediário, você precisava de um fiador. Quando você não tinha um bom score e tal, você precisava de um fiador. E era muito difícil conseguir um fiador, alguém que fosse assumir a sua dívida caso você não a pagasse, né? Então foi isso, uma vida complicada, difícil. Eu fui ter mochila com 13 anos de idade, porque material escolar era aquele que dava pra comprar, era aquela capa com surfista. Então assim, não tinha muita escolha, né? Era o que dava mesmo.
pra se virar. E mas eu não gosto de dizer que a pobreza, ai, que lindo ser pobre, querer comer algo, e não ter, ai, como isso me fortaleceu. Eu não gosto. E eu não gosto dessa questão de algumas mães, e tudo bem, cada um cria os filhos como quiser, querer criar os filhos como sobreviventes, sabe? Ai, porque se eu passei isso, ele vai ter que passar também. Se eu passei fome, ele vai ter que passar também. Gente, você não tem que criar um sobrevivente, você está criando um ser humano. Então, se você teve uma vida com dificuldades, você vai reproduzir isso na vida do seu filho. Tudo bem, eu não sou mãe, mas eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu posso realmente ter uma visão crítica sobre isso. E eu discordo. Esses dias mesmo, uma mulher me falou: ah, eu tô tirando coisa do meu filho. Ela é uma pessoa, né? Humilde. Ah, eu vou tirar coisa dele. Gente, tirar o quê? Se a pessoa já é pobre, você vai tirar o quê de seu filho, mulher? Ah, porque ele quer tênis de R$ 200. R$ 200! É um tênis falso? Então para! É loucura! Não é porque a gente teve privação e dificuldade que as pessoas só aprendem pela dificuldade, pelas privações, não. Né? Eu acho que mimar a pessoa é se antecipar, criar necessidades que não existem e dar mundos e fundos para compensar a sua ausência ali da criação do seu filho. Mas quando você é uma mãe presente, gente, dê uma vida melhor pro seu filho sim, dê um tênis melhor sim, dê uma mochila, dê tudo do melhor é seu filho. O que você puder fazer de melhor, faça. Eu falo isso como uma criança que não pôde ter isso. Que tive, que os meus pais tiveram condições de me dar. E sou grata, principalmente a minha mãe, que foi quem mais fez, assim, esforços, não mediu esforços para que eu conseguisse estudar, inclusive na faculdade, me ajudou financeiramente quando eu precisei e tudo mais. E eu sou muito grata a ela. Já o meu pai era muito, um pouco alheio a essas questões. Ele falava: você não tá pelada, você tá vestida. Então, não se importava muito com roupa, sapato, até educação, enfim, materiais, essas coisas. Ele não esquentava a cabeça muito, não. Então, é isso, meus amores. Sabe esses filmes bonitinhos dos anos 80 que eu gosto de assistir? As séries. A realidade ali do pobre não era aquela, não. Era do classe média. Então, pra quem era classe média nos anos 80 e 90, foi maravilhoso. Pra quem não era, que foi o meu caso, foi o do Borogodó. Foi horrível. Horrível, gente. Dormir em colchão de palha. Ficar em casa cheia de carrapato, porque o meu pai sempre levava a gente pra roça, porque na cidade não tinha emprego. Enfim, né? Eu agradeço os esforços deles e tudo, mas era uma situação complicada, gente. De você acordar e ter que. Não ter nada pra comer. E a minha mãe pegava clara de ovo e batia assim, e colocava farinha, e era aquilo que a gente comia. E se não comesse aquilo, ia ficar com fome, porque só tinha clara de ovo batida. E a gente fazia, às vezes, ânsia de vômito, mas tinha que comer. Ou café com farinha. Não tinha opções, né? E eu não acho que isso me fez mais forte. Eu acho que essas questões sempre te dão um pouquinho de trauma. E no meu caso, foi. Muitas vezes eu me senti culpada por ter uma condição financeira melhor do que a dos meus pais, mesmo que meu pai trabalhe, né? Me senti culpada de poder ter uma casa melhor e coisas do tipo. Hoje eu não me culpo mais, porque o meu pai também, ele tem muita dificuldade de lidar com dinheiro, é um pouco descontrolado. Então, assim, cada um, gente, colhe o que planta. E nós temos que criar na gente, se a sua infância não te permitiu ter um senso de merecimento, você vai ter que criar em você um senso de merecimento. Que tá bom, lá atrás você não tinha e tudo, mas hoje você pode ter, você merece. E se algumas pessoas não podem ter, infelizmente elas vão viver de acordo com a realidade delas, né? Desde que trabalhem e se mantenham, tá tudo ok. Se precisar de você por a questão de saúde e tudo, você ajuda. Se não for o caso, essa pessoa vai ter que viver a realidade dela e você viver a sua realidade, né? Enfim, e é isso, gente. Os anos 90 não foram fáceis. E eu acho que eu falei aqui tudo pra vocês. Difícil em todos os níveis, assim, de ir pra escola a pé.
Minha irmã e eu, às vezes, caminhávamos 9 quilômetros com 6, 7 anos. Quando a minha mãe não podia levar a gente de trator, a gente caminhava 10 quilômetros, 5 para ir e 5 para voltar. Indo pra escola com 6 anos de idade. Hoje eu sou professora e valorizo muito a educação. A educação transformou a minha vida. Transformou a vida do meu esposo também, que ele já tinha uma vida melhor do que a minha, uma infância e uma história melhor do que a minha, mas nos oportunizou sermos independentes, pagarmos as nossas contas e tudo mais. Então, se você é pobre, Premium Plus, se você é pobre lascado, igual eu fui, estude. Se você não tem talento pra nada e não vai aprender, não tem talento, gente, estude, que ainda é o melhor caminho, ainda vai te proporcionar um melhor salário e te oportunizar a realizar os seus sonhos, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo!